O último filme da trilogia do Senhor dos Anéis apresentou vários eventos épicos, como o trágico fim do Saruman, o Aragorn comandando uma horda de soldados fantasmas e, o mais importante, a destruição do Um Anel, que livrou a Terra-média do Olho de Fogo do Sauron. Mas por mais que esses eventos sejam bem marcantes nessa versão do cinema, eles acabam sendo um pouco diferentes da versão original da história aqui no livro O Retorno do Rei. A história do Saruman não termina lá na Torre de Orthanc e a forma do Sauron é muito mais complicada do que só um olho de fogo. Então, para falar dessas e outras mudanças, aqui no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 diferenças entre o livro e o filme do Retorno do Rei, a parte final da Saga do Anel. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, só clicar aqui embaixo. Se puder deixar aquele like, eu também agradeço muito. E caso você queira me seguir no Instagram, o link também tá aqui na descrição. Beleza? Mas vamos falar do Retorno do Rei. Primeiro, eu quero deixar claro aqui que o filme tem várias diferenças em relação ao livro. E como a gente não tem tempo pra falar de todas, né? Eu escolhi as 5 que eu acho mais marcantes. Mas se você tiver alguma outra aí, que você quer dividir com a galera, você pode deixar aqui nos comentários pra gente bater um papo sobre ela. E vamos lá, para a primeira diferença, eu quero falar sobre a morte de um dos grandes inimigos da saga do Anel, o Saruman. Na versão estendida do filme, depois que as forças de Isengard são derrotadas, o Saruman e o Grima ficam isolados lá na Torre de Orthanc. E quando os heróis vão até lá oferecer uma redenção para eles, o Saruman e o Grima acabam brigando, chegando ao ponto do Língua de Cobra esfaquear o Saruman. O Legolas até tenta impedir o ataque, atirando uma flecha e matando o Grima, mas mesmo assim o Saruman se fere, despenca da torre e acaba morto, sendo perfurado por uma estaca. Mas o que acontece é que essa morte do Saruman do filme é bem diferente do que acontece na versão dos livros. Na história original, o Saruman e o Grima também ficam presos na Torre de Orthanc depois que as forças de Isengard são derrotadas. Mas a diferença é que eles não se matam nesse momento, e só acabam ficando presos na torre por um tempo. E a grande diferença é que depois da Guerra do Anel, o Saruman e o Grima fogem para o Condado para tentar dominar as terras dos Hobbits com um grupo de bandidos. E por causa disso aconteceu a Batalha de Beirágua, onde o Frodo e os outros Hobbits derrotam esses bandidos do Saruman. Por fim, tudo terminou. Quase 70 rufiões jaziam mortos no campo, e uns 12 foram presos. E depois dessa batalha, quando o Saruman e o Grima finalmente são expulsos do Condado, que eles acabam tendo a briga fatal deles. O livro descreve que o Língua de Cobra saltou sobre as costas de Saruman, puxou-lhe a cabeça para trás, cortou-lhe a garganta e com um grito desceu correndo a ladeira. E foi assim que o Saruman encontrou a ruína dele aqui na versão dos livros, sendo esfaqueado pelo Grima no Condado. Então, resumindo a diferença. No filme, o Saruman cai da Torre de Orthanc direto para a morte. Mas no livro, o Saruman é morto no Condado, depois do fim da Guerra do Anel. Cara, eu acho que essa mudança acaba sendo inevitável para o cinema, porque o clímax da trilogia é realmente a destruição do Um Anel. De uma forma que o filme simplesmente não teria tempo de apresentar e desenvolver bem um novo conflito depois desse clímax. Mas eu reconheço que isso é uma pena, porque o expurgo do Condado é super importante para mostrar como os hobbits amadureceram na guerra e aprenderam a se defender sozinhos. Eu queria lembrar que, caso vocês queiram conhecer os livros do Senhor dos Anéis, se ainda não leram essas obras-primas, tem link para eles aqui na descrição, tanto para o Silmarillion quanto o Senhor dos Anéis e vários outros. E para a próxima diferença, eu quero falar sobre a espada lendária usada pelo Aragorn. Acontece que, durante a maior parte da trilogia dos filmes, o Aragorn usa como arma principal uma espada comum. E os fragmentos da Narsil, a espada do Isildur, ficam lá em Valfenda, como foi mostrado no filme A Sociedade do Anel. Mas no Retorno do Rei, o Elrond reforja esses fragmentos para dar forma a Andúril, uma nova espada. O Elrond então entrega Andúril para o Aragorn para que ele assuma o título do Rei de Gondor, como um descendente do Isildur, para que assim ele consiga comandar o exército dos mortos que juraram lealdade ao Isildur no passado.
Mas o retorno da Andúril não acontece dessa forma na versão original. Aqui no livro a história já fica bem diferente, porque o Aragorn carrega os fragmentos da Narsil com ele mesmo o tempo todo desde o início da história, porque a espada é um símbolo muito importante da linhagem dele. Por exemplo, quando os hobbits conhecem o Passo Largo, lá no Pônei Saltitante, ele prova que é o Aragorn justamente mostrando os fragmentos da Narsil. Retirou sua espada da bainha e todos viram que a lâmina estava de fato quebrada, 30 centímetros abaixo do cabo. Então a espada é tipo o símbolo verificado do Aragorn, sabe? Pra provar que ele é o rei mesmo. Real, oficial. E como a espada era esse emblema tão importante pro Aragorn, ele fez questão que ela fosse reforjada bem no início da jornada dele, da Guerra do Anel. Então, logo no Sociedade do Anel, quando os personagens se reúnem lá em Valfenda, a Narsil já é reforjada. A espada de Elendil foi reforjada por ferreiros élficos. E na lâmina foi inscrito o desenho de 7 estrelas, colocadas entre a lua crescente e o sol raiado. Então a diferença é que no cinema a Andúril só é reforjada no Retorno do Rei, enquanto na versão original a espada é feita logo no Sociedade do Anel, no início da saga. E lembrando que eu já fiz vídeos sobre mudanças dos outros livros do Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel e o Retorno do Rei. Tá marcado aqui nos cards e na descrição. E acontece que essa revelação da Andúril é relacionada a uma outra mudança da história, a respeito do Exército dos Mortos. Lá no filme, o Aragorn vai até as montanhas convocar o Exército dos Mortos, para que eles lutem ao lado de Gondor contra as forças do Sauron. Fight for us and regain your honor. Esses mortos-vivos tinham sido amaldiçoados pelo Isildur no passado, por terem fugido de uma antiga batalha. E como Aragorn era descendente do Isildur, ele tinha o direito de retirar essa maldição. Por isso ele se oferece para libertar os fantasmas caso eles lutassem ao lado dele. E assim os mortos-vivos aceitam o trato e seguem com o Aragorn rumo à batalha. E com os fantasmas ao lado dele, o Aragorn ataca a frota dos corsários e toma o controle dos barcos. E na sequência ele navega com os espíritos até os campos de Minas Tirith. E com o auxílio dos mortos, o exército de Gondor consegue derrotar as forças do Sauron. E só depois que os espíritos ajudam o Aragorn a vencer a batalha lá em Minas Tirith, que o Aragorn finalmente liberta os mortos da maldição do Isildur. I hold your oath fulfilled. Go. E é maneiro ver a participação desses fantasmas na história, né? É legal ver o Aragorn comandando eles, né? Eu sei. Só que a participação deles aqui no livro é bem diferente. E é um pouco menor, inclusive. Deixa eu achar a página aqui, calma aí. Aqui no livro, o Aragorn também convoca o Exército dos Mortos, prometendo libertar eles da maldição do Isildur, dizendo o seguinte: "E quando toda esta terra estiver livre dos servidores de Sauron, vou considerar o juramento cumprido, e tereis paz, e podereis partir para sempre." E depois de formar a aliança, o Aragorn parte com os fantasmas e vários cavaleiros aliados de Gondor para lutar contra a frota dos corsários de Umbar. E é nesse ponto que o Exército dos Mortos varre os inimigos, mas assim, eles sentam o couro nos caras. E de repente o Exército da Sombra, que ficara na retaguarda, no instante supremo avançou como uma onda cinzenta, varrendo tudo o que encontrava pela frente. E assim o Aragorn toma o controle dos barcos inimigos, mas a grande diferença é que a partir desse ponto, ele só usa os barcos para transportar os aliados vivos de Gondor, os soldados que não são fantasmas. Porque logo depois da batalha contra os corsários, o Aragorn já liberta os mortos-vivos da promessa deles. Ouçam agora as palavras do herdeiro de Isildur. O juramento que fizeram está cumprido. Partam então e não voltem a perturbar os vales de novo. Vão e fiquem em paz. Então, resumindo a diferença, no filme o Aragorn usa os mortos para tomar os barcos e depois leva os próprios fantasmas até os campos de Minas Tirith, para a batalha que está rolando lá. Mas aqui no livro o Aragorn só usa os fantasmas para tomar os barcos, e logo depois dessa primeira batalha ele já liberta eles, sem levar os caras até Minas Tirith. O que eu acho uma besteira, porque ele já pagou pelo serviço dos fantasmas, né? Tinha que usar até o final mesmo. Tinha que aproveitar melhor.
E olha, eu confesso que eu gosto dessa mudança, viu? Porque eu acho a cena do Aragorn pulando do navio, comandando uma onda de mortos no filme lá nos campos de Minas Tirith, uma das mais maneiras do Aragorn na trilogia inteira. Então, essa aí por mim pode passar, acho que rende um momento bem maneiro nos filmes. Mas nem tudo é perfeito, porque a próxima diferença é uma que eu já não gosto tanto assim, porque ela alterou um dos combates que eu acho um dos mais legais da história dos livros, que é o que acontece entre o Gandalf e o Rei Bruxo de Angmar. Vamos lá. Lá na versão estendida do filme, quando tá rolando a batalha em Minas Tirith, o Rei Bruxo de Angmar voa em direção ao Gandalf para confrontar o mago, num duelo entre dois dos seres mais poderosos da Terra-média. O Gandalf então assume uma postura defensiva para encarar o inimigo, mas o Witch King concentra o poder dele numa labareda e ataca com um impacto mágico, que instantaneamente destroça o cajado do Gandalf e joga o mago no chão. E depois o Gandalf parece ficar indefeso no chão frente à investida do Rei Bruxo, mas no momento decisivo do combate, uma trombeta pode ser ouvida tocando em outro ponto da batalha. E assim o Rei Bruxo abandona o duelo e ruma para outra batalha. Então o Gandalf foi salvo pelo gongo ali no final da luta, né? Senão, eu acho que ia dar merda. Mas aqui no livro, esse combate não acontece de uma forma tão humilhante pro Gandalf. Ainda bem, né? Porque ele merecia mais que isso. Aqui na versão original, quando tá acontecendo o cerco de Gondor, o Rei Bruxo lidera um ataque ao portão de Minas Tirith. O portão até resiste aos primeiros ataques, mas quando o Rei Bruxo ataca com a magia dele em conjunto com o Grond, aquele ariete enorme incendiado, o portão quebra. E depois disso o Rei Bruxo cavalga para dentro do portão enquanto todos os soldados fogem dele. Todos, menos um. Esperando ali, imóvel e calado no pátio diante do portão, estava Gandalf, montado em Scadofax. "Não pode entrar aqui", disse Gandalf, e a enorme sombra parou. E nesse ponto começa um combate foda, porque o Rei Bruxo diz pro Gandalf que é a hora dele reconhecer a morte dele. E com essas palavras ergueu a espada, de cuja lâmina escorriam chamas. Gandalf não se mexeu. Só que nesse exato momento as trombetas de Rohan podem ser ouvidas no campo, e o Rei Bruxo abandona o conflito contra o Gandalf para lutar em outro lugar. Então olha só como o desempenho do Gandalf nesse combate contra o Rei Bruxo é bem diferente nas duas versões. Aqui na história do livro é dito que o Gandalf nem se mexe frente ao Rei Bruxo, de tão firme que ele consegue ficar, de tanta coragem que ele tem nesse momento. Mas no filme ele cai no chão e se estabaca logo no início da pancadaria. Então o combate do cinema é bem menos épico e eu acabo não curtindo tanto ele. Porque parece que o Gandalf não oferece uma resistência tão forte assim quanto nos livros. E agora vamos lá, porque para a quinta e última diferença da lista eu guardei uma mudança bem importante. Porque ela está relacionada ao grande inimigo da Saga do Anel. Todo mundo sabe que na versão dos cinemas, o espírito do Sauron toma a forma de um grande olho de fogo, que aparece várias vezes ao longo de toda a trilogia. E eu tô destacando esse ponto aqui nesse vídeo porque é no Retorno do Rei que o olho recebe um destaque maior na trama, pelo fato do Frodo e os outros heróis irem se aproximando cada vez mais de Mordor ao longo da Guerra do Anel. E por causa disso, o grande clímax da saga inteira é a destruição do Um Anel e do próprio Sauron, na cena que mostra o Olho de Fogo se desesperando com a sua própria queda, até desaparecer para sempre numa explosão pelos ares. E por mais que eu ache interessante a forma como esse olho gigante de fogo representou a influência do Sauron por toda a Terra-média, essa representação dele na forma de olho acaba sendo bem diferente do que é indicado pelos livros. Para a gente começar a entender essa mudança, a gente precisa relembrar o que é a origem do Sauron, porque ele é um Maia, um espírito primordial criado pelo próprio Eru, o deus criador do universo. E nessa forma original dele, de espírito, o Sauron não tem uma forma física. Ele só assume um corpo quando encarna na Terra-média, através das habilidades divinas dele para criar uma forma física.
Eu vou ler um trecho do Silmarillion, o livro que relata alguns eventos que acontecem muitos anos antes da Guerra do Anel. Ele tem um trecho que descreve bem a forma como o Sauron manipula a forma física dele. Olha só. Até que fez para si nova aparência, uma imagem de malícia e ódio tornada visível. E o olho de Sauron, o terrível, poucos podiam suportar. Então ele fez uma nova aparência porque, através dos poderes dele, ele cria um corpo para si mesmo. E repara que, ao mesmo tempo, o trecho também fala sobre o olho de Sauron. Grava isso pra gente comentar daqui a pouco. E acontece que o Tolkien já descreveu numa carta dele como era essa tal aparência física que o Sauron fez pra si, que ele assumiu até o fim da Guerra do Anel. Sauron deve ser considerado muito terrível. A forma que ele assumiu foi a de um homem, com mais estatura do que um humano, mas não gigantesco. Ou seja, o Tolkien está dizendo com todas as letras que o Sauron tinha sim uma forma humanoide. E esse relato não fica só presente nas cartas dele não, porque tem evidências para isso nos livros do Senhor dos Anéis, dentro da história. Por exemplo, olha esse diálogo que acontece entre o Frodo e o Gollum aqui no livro das Duas Torres. Foi Isildur quem decepou o dedo do inimigo. Sim, ele só tem 4 na mão negra, mas são suficientes, disse Gollum, tremendo. Então, nesse momento, o Gollum está falando sobre o Sauron em pessoa, porque quando ele ficou aprisionado em Mordor, ele pode ter sido torturado pelo próprio Sauron. Por isso que o Sméagol fala sobre isso tremendo, com medo, porque ele sabe o que a mão do Sauron pôde causar em sofrimento. Mas por outro lado, o Gollum também pode só ter ouvido relatos de quem teve contato direto com o Sauron. A boa e velha fofoca. Pode ser também. E como ele descreve a mão do Sauron, contando que ele só tinha ali 4 dedos, fica provado que o Sauron tinha uma forma física humanoide, que tinha mãos. Porque um olho gigante não teria mãozinhas, né? Seria um negócio meio estranho. Mas aí a gente se pergunta, e se o Gollum estiver simplesmente enganado nessa descrição dele? Afinal, ele é só um personagem, muito ruim da cabeça, inclusive muito doido. E o ponto de vista dele pode só estar errado. Mas existem outras afirmações no livro que se encaixam com esse relato do Sméagol. Então vou citar mais uma aqui pra gente fortalecer o argumento. Olha só o que o Shagrat, um orc das forças do Sauron, comenta sobre as regras que ele deve seguir em relação aos prisioneiros de Mordor. E o prisioneiro deve ser mantido a salvo e intacto, sob risco de morte para todos os membros da guarda, até que ele mande alguém ou venha em pessoa. Então repara como ele diz que o Sauron pode vir em pessoa, reforçando que o Sauron justamente tem uma forma humanoide para ir em pessoa até os lugares, resolver os problemas do exército dele lá em Mordor e tal. E a partir disso a gente pode questionar outra coisa. Se o Sauron tinha realmente essa forma humanoide, por que será que os filmes representaram ele num raio de um olho gigante de fogo? O que tem a ver um negócio com o outro? Então, esse é o ponto-chave da diferença, porque os livros descrevem o tal olho de Sauron como um aspecto do poder dele. Pelo menos na minha opinião. Isso é a minha interpretação do que é a história e eu vou mostrar pra vocês por que eu penso dessa forma, beleza? Isso é só um ponto de vista. Ó, vamos trocar de livro pra gente relembrar aquele trecho do Silmarillion que eu comentei agora há pouco. Repara como o trecho cita primeiro a nova aparência do Sauron, que a gente viu que era humanoide, ao mesmo tempo que o texto também descreve o tal olho de Sauron como sendo outra coisa, e não a aparência dele. Então o olho era uma das muitas formas com que o Sauron emanava o poder dele, observando e influenciando pessoas, coisas e ambientes. E aí a gente volta aqui para o Senhor dos Anéis, porque olha só como o livro descreve a forma como o olho do Sauron percebe o Frodo. De repente, o Senhor do Escuro percebeu a presença do Hobbit, e seu olho, penetrando todas as sombras, atravessou a planície na direção da porta que ele fizera. Então repara como o livro diz o seu olho, porque ele descreve o olho como um aspecto do Sauron, como uma posse dele, e não como a forma do Sauron em si. E essa é a grande diferença entre o livro e o filme. No cinema, o Sauron é de fato o olho de fogo na Torre de Barad-dûr, que é destruído no final da Guerra do Anel. Enquanto no livro, o Sauron é uma entidade misteriosa, mas que tem sim um corpo físico humanoide, que é destruído junto com a destruição do Anel.
E uma curiosidade muito interessante sobre os filmes é que existe uma cena deletada do Retorno do Rei que mostraria o Sauron encarnando num corpo físico no final do filme. O Sauron apareceria primeiro como Anatar, a forma bela dele, para depois se transformar na forma monstruosa para combater o Aragorn no mano a mano. A sequência chegou a ser gravada, como vocês viram aí nas imagens, mas ela acabou ficando de fora. Se ela tivesse sido finalizada, o Sauron dos filmes teria tido um corpo, assim como acontece nos livros. Mas como não rolou, ele acabou sendo só um olho de fogo na versão dos cinemas. Então, meus amigos, esse foi meu vídeo sobre mudanças do Retorno do Rei. Digam aí o que vocês acham delas, quais vocês gostam, quais vocês não gostam. Se você gostou do vídeo, puder deixar aquele gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você não for inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever, caso você queira, só clicar aqui embaixo, pra gente poder se ver no próximo vídeo. Beleza? Então fico por aqui, valeu, show! E um abraço.